tal? Então vamos a mais uma super live. Hoje, falando sobre o problema de se ter muitas escolhas. Se tu acha que é fácil, e eu te explico por quê e te mostro como fazer. Na realidade, eu fui queridinha nesse título, porque o que eu gosto de dizer mesmo é a maldição da escolha. Cada ser humaninho, pode ser eu, pode ser tu, quando tem muitas opções, não faz nada. E aí existem alguns motivos. Que motivos, por exemplo? Tu não faz nada porque tem tanta coisa que tu não sabe nem por onde começar. Tu tem tantas possibilidades que tu... Oi? Pra onde eu corro? Pra onde eu vou? E também porque essa de não saber o que escolher é que eu tenho tantas possibilidades que eu começo a ficar angustiada, começo a ficar ansiosa e aí eu quero tomar a decisão certa, eu quero escolher o que é o certo, mas como eu não tenho certeza de nada, como eu não tenho garantia de nada, eu fico paralisada. Não é que tu não faz nada no sentido de realmente, deliberadamente escolhe não fazer nada. Não é que tu paralisa, tu fica assim, oi? Tipo, buga a cabeça. E é interessante porque posso dizer com certeza que a partir da minha geração, que já tenho meus 30 e lá vai pedrada, quase beirando aí já os 40, a gente começou a ter muitas possibilidades, a gente começou a ter muitas facilidades. E com a gente, na minha geração, isso eu dou certeza, que começou a ter acesso à internet. Depois, acesso ao telefone celular. Esse dia eu estava numa aula e aí o professor disse assim: ai, mas vocês não são da época do telefone de discar. Eu disse assim, eu sei que eu tenho essa carinha, né? Tô aí do outro lado, faz favor de confirmar que eu tenho uma carinha de 16 anos, 20 e poucos. E eu disse assim, eu sim, professor, eu conheço essa fase. E aí eu virei para uma colega e disse assim, putz, é da época que meus pais compraram ou conseguiram comprar na CRT linha pro celular. Que era assim, pessoas, era a época dos tijorolas, que eu lembro meu pai dizendo no primeiro... desculpa, parênteses, obrigada. Obrigada pelos 24. Ai, meus seguidores são demais. Obrigada, vocês me divirtam. Eu não almocei ainda, então não consigo dizer boa tarde, é bom dia ainda. Mas continuando aqui, que eu lembro da imagem, assim, tijorola, gente. Tijorola mais ou menos isso aqui, tá? Um pouco menor, isso, tá? Meu pai dizendo assim, olha aqui, junto com a revista Veja, que era o tamanho real, era o tamanho da foto, daí botou o telefone junto, assim, nossa, tem que rir disso. Mas o que eu quero dizer? A gente começou a ter muita escolha. A escolha de só estuda, a escolha de fazer isso ou aquilo e tal. Então, por exemplo, muitas pessoas, eu nunca esqueço, eu fiz uma palestra. Antes de estourar, bem, assim, ó, uma semana antes de estourar a pandemia. Era pelo Dia Internacional da Mulher e era pare de se auto-sabotar. E a gente conversando assim, e eu dizia, porque muitas coisas elas, entre aspas, se sabotavam ou não assumiam um desconforto de fazer algo diferente, porque aquilo que eu quero, se eu subir um nível acima e tal, vai ser desconfortável. O aprendizado de algo e tal. É sair da zoninha de conforto do que tu domina. E eu lembro que eu disse assim, a pessoa acho que queria estudar, ela me interpelou assim, ela queria estudar para concurso. E ela tinha muita dificuldade. Aí eu olhei assim pra ela. A tua sobrevivência depende de passar nesse concurso? E ela, não. Eu tenho meu trabalho e tal, mas eu gostaria de ter essa estabilidade. Está aí o problema. Porque se tu só tivesse 30 minutos no teu dia para estudar e tu precisasse passar para sustentar, para sobreviver, para comer e tal, tu ia dar um jeito de fazer. Então, o que eu quero dizer? Que ter muitas possibilidades não é bom. Inclusive, quando eu estou lidando com as minhas mentoradas, quando eu estou palestrando, normalmente eu não dou 3 opções para a pessoa. Quando eu estou conversando assim, ou tá no meio da minha apresentação, ou no meio da sessão.
Eu dou duas opções, que é como se funcionasse sim ou não. Que uma coisa que eu sempre falo entre nós mulheres é assim, ó, a gente pode não saber o que quer, porque muitas vezes a gente tá indecisa e não sabe o que quer, mas a gente tem certeza do que não quer. Então o que acontece? A gente vai atrás disso, vai por exclusão. Não, isso eu não quero. Então, se eu não quero isso, quem sabe eu quero aquilo. E vai. E aí vai atingindo, vai conseguindo as respostas que a gente precisa. Mas, quando eu tenho muitas opções, realmente fica complicado. Porque nós, seres humaninhos, a gente busca certeza do acerto. A gente busca saber. E aí, quando tu vai lidar com isso, fica muito complicado. Por exemplo, quando a gente vai viajar, eu e o meu marido, né? Ele adora ver as coisas de viagem e tal. Eu sempre peço pra ele: quando tu quiser que eu decida algo, me dá duas opções. Pra esse eu quero, esse eu não quero. Eu já facilito o meu processo de escolha. Então, uma das coisas que tu pode fazer quando tu tiver 3 ou mais é justamente começar a perceber assim, tipo, mas disso aqui, o que eu não quero? A gente poderia falar em perdas e ganhos, então tu poderia fazer lista. Então, vamos supor que eu tenho 3 opções. Nessa, o que eu ganho, o que eu perco. O que eu ganho, o que eu perco. O que eu ganho, o que eu perco. Ou o que é melhor, o que é pior, entende? Pra daí tu conseguir visualizar esse tipo de coisa. Claro, quando eu tô na mentoria eu trabalho isso mais a fundo, com ganhos secundários, que são aqueles que tu não tá entendendo, não tá enxergando e estão fazendo com que tu fique na mesma posição, que são ganhos inconscientes, e daí tu te auto-sabota, daí esse processo é diferente, né, pessoas? Mas, realmente, se tu parar pra pensar, é horrível quando tu tem muitas escolhas, porque tu quer acertar. E também quando tu está numa zona de conforto de que tu não precisa daquilo. Quando eu digo precisar, é que tu não negocia mais, que tu quer, com toda a força, tu quer atingir aquele resultado, então tu vai fazer o que for preciso. Então tem que cuidar muito isso, porque excesso de escolhas nem sempre é bom. A gente tem que aprender a eliminar. E esse é o X da questão aqui, porque sim, atualmente a gente vive um mundo em que nós temos muitas possibilidades. É a mesma coisa quando tu vai pensar em casar com uma pessoa. Tá, mas e aí? Eu tenho muitas possibilidades. Eu vou dizer sim pra essa pessoa e não pra todo esse bando de gente? Justamente porque a vida é feita de escolhas e nós vivemos num mundo real e precisamos exercitar a maturidade, porque eu sempre brinco. Não dá pra querer o melhor dos dois mundos. Comer e entrar nas calças. Tu vai ter que escolher qual tu prefere e arcar com as consequências dessa escolha. E não tem que ficar triste com isso. Porque sim, cada escolha não é uma renúncia. São várias, mas isso faz parte da vida. Ontem mesmo eu tava não, tava em sessão com a minha mentorada e disse pra ela, afirmei, ela tá num processo de divisor de águas na vida dela. Eu disse assim: tu é fruto das escolhas que tu faz diariamente. E fruto das escolhas que tu vem fazendo ao longo da tua vida. A gente tava trabalhando os sabotadores dela. Se tu não tiver consciência desse processo que tu faz de autossabotagem, que nada mais é do que um processo de autodefesa, tu vai continuar fazendo as mesmas escolhas, vai continuar repetindo os mesmos padrões, porque utiliza os mesmos critérios para decidir e adivinha! Ainda que tu esteja nessa encruzilhada, tu vai recriar a droga de vida que tu vinha vivendo, em vez de ressignificar e aproveitar a oportunidade para ok, vai ser desconfortável, mas eu vou aprender a decidir diferente e vou fazer acontecer. Porque sim, cada reação que nós temos, ela é a soma do que tu tá fazendo no teu dia a dia. E isso vai configurar quem tu é e a vida que tu tem.
E pode começar a prestar atenção que se tu tá tendo as mesmas reações às tuas escolhas e modo de viver, será que o problema está no teu ambiente externo, circunstâncias externas e nas pessoas, ou será que não tá em ti e tá na hora de tu rever? Porque cada escolha vem junto com os teus padrões. E esses padrões e critérios de decidir estão ligados às tuas crenças, aos teus valores e à tua identidade. E se tu não tá tendo sucesso nisso, para! Seja humilde! Reveja, é o famoso recalculando rota. Que tu vai ver que se tu quer ter resultados diferentes, tu precisa agir diferente. Se tu quer ter resultados acima da média, não adianta ficar olhando para os outros e achando que eles escolhem e dá certo e as coisas acontecem para eles. Faz a tua parte. Reveja o teu processo. Até utilize eles como meio de inspiração, mas não para ficar se vitimizando. É meio de inspiração. É possível. Com tudo isso que eu tô falando agora, se tu pegar os insights que dá pra tirar daqui, tu mudar a tua vida. Mas não de uma hora pra outra, né, pessoa? Tu muda a tua vida ao longo dessa construção de decisões. Porque eu vou repetir, nós somos a soma das nossas decisões diárias. E aí, que resultados que tu tá tendo na tua vida? Que escolhas que tu tá fazendo ou que escolhas que tu tá deixando de fazer? Tá angustiada porque tem muitas opções, então tá eliminando aquelas que tu sabe que não vão te levar pra vida que tu quer, que não vão fazer tu te tornar a pessoa que tu quer. E todas essas escolhas, se tu quiser crescer, implementar algo novo, pode ter certeza, vai precisar de disciplina, live da semana passada, para passar pelo desconforto de ter que colocar energia para fazer diferente, para fazer a escolha que não é uma oportunidade, porque oportunidade para todo mundo tem, mas aquela escolha que vai te levar para a vida que tu quer. E essa normalmente dá trabalho. Dá, mas também vale a pena. Bom, pessoas, recado tá dado. Cuida como tu tá escolhendo. Cuida quais são os critérios que tu tá utilizando. Tem mais do que duas opções. Elimina aquelas que tu tem certeza que te afastam de quem tu quer ser e da vida que tu quer. Porque elas são uma maldição quando tu tem a possibilidade delas. E independente do que tu tiver, faz da melhor maneira possível o que tu pode fazer com o que tu tem. E qualquer coisa, chama. Estamos aí para te ajudar. Um beijo!